Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a companhia do Espírito Santo estejam conosco no meditar da sua santa palavra. Amém. Alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Vocês lembram quando foi a última vez que vocês perderam alguma coisa? Talvez alguém perdeu até hoje alguma coisa, né? Tentam refletir. Faz tempo, essa semana, e às vezes é algo bem estranho, né? Eu vou usar um exemplo próprio. Essa semana a máquina da minha esposa parou de funcionar, pensando, deve ser o carvão, vamos dar uma olhada. Não tem uma molinha reserva. O que eu faço agora? Perdi a molinha. Que situação complicada. Como a gente fica em maus lençóis quando isso acontece. E tem outras vezes que a gente perde assim, algo que também é de fazer a gente rir, né? Lá no seminário, quando a gente cortava a grama, daí tinha que usar aqueles óculos de proteção, que é normal, é para proteger, né? E aí, às vezes, a gente parava para conversar, tirava o óculos e colocava no boné. Usava o boné, que era muito sol. E aí voltava para trabalhar, olhava por tudo que é lado, mas cadê meu óculos? E aí as pessoas olhavam para o teu lado, tu preocupado, assim, o que foi, Jefferson? Eu não acho meu óculos. Eles, coloca a mão na cabeça. Estava lá o óculos no boné. Talvez vocês já se identificaram com alguma coisa nesse sentido. Ou se não se identificaram ainda, aí vamos para a chave da casa. Eu quero ver quem não se identifica. Às vezes a gente sai com a chave, né? Esquece, ou às vezes nem lembra mesmo onde eu deixei. Será que eu deixei no carro? Será que eu deixei no trabalho? Aonde eu deixei? Esqueci, não sei onde está mais a chave. Quando tem uma cópia, tranquilo, né? Mas quando não tem uma cópia, aí as coisas começam a ficar complicadas, né? E vocês devem ter percebido que o Evangelho de hoje também fala de pessoas que perderam algo, né? Temos dois relatos de pessoas que perderam algo. Um pastor que, ao conferir as suas ovelhas, percebe que está faltando uma delas. Eram 100, mas só tem 99 aqui, cadê a outra? Está faltando uma ovelha. E uma mulher também que sentiu falta de uma moeda. Perdemos? O que aconteceu? E o texto mostra que ambos, tanto o pastor como a mulher, eles ficaram bastante aflitos com essa situação. O pastor, porque ele estava diante de dois momentos de tensão, pelo menos. Primeiro, ele vai precisar deixar as outras 99 ovelhas ali, parada, sozinhas. E também porque ele vai precisar enfrentar os vales que a região da época trazia. Nós conhecemos muito bem, né? Salmo 23, o vale da sombra da morte, refere às regiões ali, onde os pastores precisavam caminhar com as suas ovelhas, porque muitas vezes ali não tinha pasto, e as ovelhas precisam, não tinha água, tinha uma grande seca, aí precisavam ir para outro lugar, distante, e aí eles precisavam enfrentar tudo isso no caminho atlântico. Então ambos eles ficaram bem aflitos. O pastor por causa dessas duas situações, e a mulher também, a gente vê que ela fica bastante aflita. Ela fica bastante aflita também. Ela vai gastar inclusive um tempo enorme atrás dessa moeda. E ela vai revirar a casa toda, de ponta cabeça, mas não vai desistir enquanto ela não encontra. Ambos não vão desanimar de procurar. E o porquê que eles não vão desanimar? Tem um detalhe importante aqui, que muitas vezes a gente passa corrido. É um detalhe que apareceu no final de cada uma das parábolas que Jesus contou. O que estava em jogo não era apenas uma ovelha, mas a minha ovelha, diz o pastor. Tem diferença falar uma ovelha ou a ovelha, ou falar é a minha ovelha. Tem muita diferença. E a mulher também, a minha moeda. Esse detalhe é bastante importante que Jesus traz nas duas parábolas, porque esse, podemos dizer que é o ponto-chave das parábolas.
o valor que cada ovelha e cada moeda tem para o pastor e para a mulher. Esse é o ponto-chave. Mas vamos nos atentar hoje um pouquinho mais para a parábola da ovelha perdida. Quando Jesus ele utiliza a imagem da ovelha, ele não está apenas escolhendo um animal qualquer que lhe veio na cabeça naquele momento, ou porque era um animal bastante conhecido da época. Vou usar o exemplo da uma ovelha. Ele não fez isso de forma aleatória. A ideia da ovelha, o exemplo da ovelha, tem pelo menos 2 detalhes importantes. Primeiro, a ovelha, ela lembra de rebanho. E rebanho de ovelhas, é uma metáfora que a Bíblia utiliza muito para falar de quem? Do rebanho do Senhor, o povo que pertence a Deus. Então não é por acaso que Jesus utiliza a imagem da ovelha. E vocês devem lembrar, alguns cultos passados, nós estamos no capítulo 15, lá no capítulo 12, Jesus falou algo que mostra isso para nós. Meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Então Jesus gostava de utilizar esse termo, ovelha, rebanho, porque está falando do povo de Deus, um povo que pertence a Deus. Então Jesus, ele está se referindo ali, quando ele usa o exemplo da ovelha, de um povo que pertence a Deus. E por isso ele diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. É o povo que pertence a Deus, por isso é a minha ovelha. E outro detalhe, quando Jesus usou o exemplo da ovelha, é que ele quer remeter o pensamento das pessoas que ouviam naquele momento, e o nosso também, lá para Ezequiel 34. Agora nós vamos entender por que o texto de Ezequiel entrou junto hoje com os outros textos. Porque seria lá de Ezequiel que viria a resposta sobre a missão de Jesus, e que os fariseus, os mestres da lei, eles teriam a resposta do porquê Jesus se misturava com gente de má fama e tomava refeições. Então, quando ele citou o exemplo da ovelha, do bom pastor, ele se remeteu o pensamento deles lá para o texto de Ezequiel. E o que vocês acham? Por que ele citou o texto de Ezequiel, agora que a gente já leu ele, né? O que tinha de especial lá? Deus havia lembrado de algo lá em Ezequiel, né? Vamos relembrar versículo 11 e 12. Eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas. Tem alguma coisa a ver com a missão de Jesus? Que ele está mostrando para os mestres da lei? Não era justamente o que Jesus estava fazendo ali, quando ele veio ao mundo? Ele não veio ao encontro das ovelhas que haviam sido espalhadas por diversas situações, inclusive por causa da postura dos fariseus e dos mestres da lei. Vamos tentar entender o que tinha na mente deles, que faziam com que as ovelhas se afastassem. Havia uma preocupação muito grande na cabeça dos mestres da lei e dos fariseus com a pureza e com a vivência da verdadeira e perfeita vida religiosa. Conforme a compreensão que eles tinham, se nós não fizéssemos aquilo que a lei pedisse de nós, Deus ele não poderia fazer a parte dele. Então nós precisaríamos fazer a nossa parte em conformidade com a lei de Deus, senão Deus não viria e agiria em nosso lugar. Então primeiro deveria se santificar, se purificar, para que daí sim Deus viesse realizar a sua obra. Jesus fez isso? É isso que nós vemos em Jesus? Jesus vem e se apresenta como o bom pastor que Ezequiel falou, que viria para buscar as suas ovelhas. Mas Jesus ele faz o contrário. Vou citar um exemplo só para vocês lembrar. Quem não conhece a história do leproso, né? O que Jesus fez? Falou para o leproso: você vai lá, se cure, se purifique, se santifique e depois eu te curo. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele foi ao encontro do leproso e ajudou o leproso. Então, a gente percebe que há uma inversão do pensamento
da maneira de Deus agir. E isso estava deixando os mestres da lei e os fariseus confusos com a maneira que Jesus agia. Eles identificaram que Jesus estava falando que ele era o bom pastor, que Deus havia prometido, mas eles estavam confusos com toda aquela situação. Com isso, Deus também está deixando claro mais um detalhe importante, que ele já falou na sua palavra ao longo de toda a história, mas que nem sempre foi bem entendido. Inclusive, mesmo os mais versados na Escritura não entenderam, que eram os líderes judeus, os mestres da lei, os escribas, todos eles não entenderam o que Deus estava dizendo. E que está muito claro, por exemplo, em Romanos: todos se desviaram do caminho certo. Romanos 3,12. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Deus já dizia isso ao longo de toda a história. E isso significa o quê? Que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não era só algumas pessoas da época, inclusive os mestres da lei. Jesus está dizendo isso para eles. Isso nos mostra que o agir de Deus, ele não acontece por algo que nós fazemos, que nós possamos fazer. O que move Deus a agir é unicamente a sua graça e o seu amor incondicional por cada ovelha, e não apenas uma ovelha, mas a sua ovelha. E é por isso que nós luteranos então afirmamos tantas vezes que é pela graça de Deus que nós somos salvos, e isso não vem de nós, mas é um presente de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. E vocês conseguem perceber o quão consolador é isso? Imaginar que a ação de Deus, o amor de Deus não depende de nós, mas unicamente da sua graça, do seu amor por nós. Isso é consolador. Ser amado, guiado e cuidado por Deus é uma iniciativa que parte do coração de Deus, não de algo que nós poderíamos oferecer a Ele. E aí a lei, diante disso, assume qual função? Unicamente mostrar o quanto nós erramos. Ela é como se fosse um espelho que nos mostra como nós erramos, o quanto nós nos afastamos daquilo que Deus espera de nós, o quanto nós somos dependentes dessa ação de Deus vir ao nosso encontro para nos manter sempre perto dele, nos ajudar e também nos salvar. E aí a gente começa a perceber, diante disso, que não tinha apenas uma ovelha perdida ali, Inclusive, aqueles com quem Jesus falava, eram uns que estavam perdidos, porque não reconheciam que eles eram ovelhas perdidas também, que precisavam da ação do bom pastor. E também, que o importante, isso também procura deixar claro, que o importante não é o motivo da ovelha ter se afastado do rebanho. Isso não é o importante. Se foi outra ovelha, se foi algo atraente fora do aprisco, talvez pastos mais verdes ela possa ter visto e aí se afastou. Nada disso ganhou destaque no texto, vocês devem ter percebido. Simplesmente o texto diz: a ovelha se afastou, mas não conta os motivos, porque isso não é o importante. Não foi importante e não continua sendo importante. O que realmente importa é que cada ovelha tenha certeza de que para Deus ela não é apenas mais uma ovelha, mas ela é a ovelha querida que o bom pastor vem em busca, e que ao lado do bom pastor Jesus sempre vai estar segura. E isso é o importante, e isso que Deus quer que todos saibam. Por isso ele diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Isso é motivo de festa, isso é motivo de alegria, não só aqui, como os textos disseram, mas também a festa no céu, quando o pecador se arrepende e Deus vai ao seu encontro. Que nós possamos também nos alegrar todas as vezes que um pecador se arrepende e que está junto de nós, porque o bom pastor Jesus foi em busca dele. Que Deus realmente assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.